Salve atinados e atinadas, esse é o TinoCast, o podcast da indústria criativa do sul do Brasil. O TinoCast é um podcast parceiro do grupo DDD53 e a gente está gravando aqui no Alma Studios, vida e alma a ideias e criações. Vou começar agradecendo aos nossos apoiadores, que estão desde um primeiro momento, né, ao longo desses episódios, que é a Lacute Pizzas e a Zós Cervejaria, que hoje está um dia quente. E ó, a gente já tá tomando uma White IPA deliciosa aqui, o pessoal, também toda a produção, toda a equipe. Aonde vocês nos encontram? YouTube, Spotify e Apple Podcast. Antes de a gente ir pro nosso assunto, que é um assunto muito legal hoje, eu quero te convidar a entrar nesse QR Code que tá aparecendo na sua tela e aqui vai direto pro nosso Instagram e lá tem diversos recortes dos episódios que a gente já gravou, são mais de 30 conteúdos que falam exclusivamente para a economia criativa. E se você quer fazer parte dessa comunidade e se tornar um atinado conosco, acesse o nosso link da bio e entre na nossa campanha do Apoia-se, que com contribuições a partir de R$15, você já se torna um membro do nosso grupo e ajuda a fomentar cada vez mais a indústria criativa da nossa região. Pelotas, região sul e sul do Brasil como um todo. Eu quero fazer um convite para você que está em casa e para os nossos convidados, para a nossa equipe toda aqui, tá? Imaginem vocês trabalhar em frente a um lago. Tá, vamos começar com uma reflexão aqui. Trabalhar em frente a um lago, com gente caminhando, se exercitando, curtindo o dia, tá? Tem um pôr do sol lindo, pôr do sol, nascer do sol, pessoas se movimentando. Um lugar, assim, onde todos se sintam bem. Ele é aberto e te convida, ele te inspira. É um dos motivos que atrai tanto a indústria criativa da nossa região e da nossa cidade. Vocês conseguem visualizar qual é esse lugar? O Parque Una. É lá, o Parque Una, uma extensão do escritório. A gente pode fazer reuniões nos cafés, sair para conversar com a equipe. E é um lugar de muito network e que inspira. E o Parque Una é o nosso apoiador master do nosso Tino. E eu quero que você veja que o Parque Una é um bairro para ser vivido agora. Então tem um link aqui na sua tela que o nosso editor vai colocar e conheça as possibilidades do Parque Una. Hoje o nosso assunto, gente, é um assunto muito legal, que certamente todo mundo teve alguma dúvida de como intermediar essa situação. Mediação de conflito. Criativos e seus egos criativos e seus egos entram em mais conflitos ou não? Um conflito é sempre problema de ruído ou falta de comunicação? Quem ganha, quem perde com conflitos? Como intermediar esses conflitos? Quais são os caminhos, as diretrizes que a gente pode seguir numa mediação de conflito? E esses conflitos é dentro de casa, é no nosso ambiente de trabalho. Hoje a gente vai focar mais dentro do nosso ambiente de trabalho e a gente trouxe 2 especialistas aqui no assunto. 2 especialistas e eu estou muito feliz, né, com os nossos convidados. Finalmente consegui trazer esta mulher maravilhosa, Estela Nezelo. Estela é publicitária e cofundadora da Agência em Comum, especialista em marketing pela ESPM e em biopsicologia pelo Instituto Visão Futuro. Líder e facilitadora de grupos e processos, é mediadora organizacional pela Entremeios, cofundadora da Laborama Cultura Organizacional e também fundou o Desarroio, se lançando no mundo das mediações de conflito. Seja bem-vinda. Obrigada. A paz é o resultado de uma luta constante. @Desarroio. Oi. Nosso segundo convidado, especialista também, muito feliz de te receber aqui, Andrés Posser. Eu esqueci. Posser. Desculpa. Andrés Posser. Advogado sênior na MZ Advocacia, com 11 anos de experiência em Direito Empresarial e Resolução Consensual de Conflitos. Bacharel em Direito pela FURG e pós-graduado em Direito Tributário e professor convidado da pós-graduação da Católica de Pelotas. Atua em cursos preparatórios para concursos, foi conciliador civil e integra as comissões de Direito Tributário e Imobiliário da OAB Pelotas. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Para que complicar se eu posso negociar? Arroba
@mzadvocacia, @AndresUlianaPosser. Pra quê? Comigo hoje, Flavinha Barros, nossa co-host maravilhosa, diva. Não existe vida sem conflito. @FláviaXBarros. Deus, é tiro, porrada e bomba aqui hoje, gente. Deixe que digam, que pensem, que falem. Deixe isso pra lá, vem pra cá, o que tem? Eu não tô fazendo nada. E a gente vai começar a Alan Miguel Gonçalves, alma.studios.br. Gente, muito obrigado por estarem aqui conosco, por terem aceitado o nosso convite. Eu vou perguntar para ambos. Vou começar com a Estela. Criativos têm mais egos e brigam mais ou não? Tem mais disputas ou não? Tu vê alguma saliência dentro dos criativos, da economia criativa? Egos todos temos, né? O ego faz parte de nós como seres humanos. Claro que os criativos expõem muito mais, né? Precisam expor, eles vivem do que eles criam, do que eles colocam no mundo. E é categorizado como ser criativo aquilo que é meio emblemático, né? Tipo assim, eu criei tal coisa, tem autoria. Então, a autoria, muitas vezes, faz com que esses seres criativos briguem um pouco mais pelas suas ideias. Mas eu acho que a gente já vem passando um pouco mais dessa fase. Eu vejo hoje, trabalho também em agência de publicidade. Eu acho que hoje a gente já está entrando em um período mais propício para a colaboração. Né? Aquela ideia única, aquela ideia que veio daquele CPF apenas, hoje ela é mais rara. Hoje as pessoas estão começando a perceber, não necessariamente isso já acontece na prática, mas que é importante trabalhar de maneira mais colaborativa, que o resultado de um grupo, quando está bem, quando é um grupo saudável, é melhor do que um resultado de um indivíduo apenas. E parte de uma boa liderança também para conduzir esse time para estar mais alinhado nesse ponto de conflitar menos e discutir mais, né? Construir o espaço, né? O espaço da colaboração é algo que se constrói, tem que ter confiança, tem que ter segurança. Então, a partir desse momento que as pessoas podem se sentir mais vulneráveis, que elas sabem que vão trazer alguma contribuição e não vão ser julgadas por isso, né? Ou alguém vai piramidar em cima dessa ideia e não tripudiar ou rechaçar. Se cria um ambiente que as pessoas podem contribuir melhor, né? E ter ideias conjuntas. E ao longo desses 11 anos de experiência, tu tem contato com a economia criativa também? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Nós trabalhamos lá no nosso escritório, lá no MZ Advocacia, para várias startups aqui da região. E é quase que uma grandeza diretamente proporcional. À medida em que a startup ela é mais criativa, ela é mais disruptiva, automaticamente ela me proporciona formas mais criativas e mais ousadas para resolver os conflitos que surgem no cotidiano societário, ou seja, perante um fornecedor, ou então perante os próprios clientes dessa startup. Então esse dinamismo todo da cultura criativa nos permite isso, nos municia de boas alternativas para solucionar conflitos, sejam eles internos, né, entre os próprios sócios, entre a sociedade perante seus fornecedores, perante seus clientes, e por aí a gente caminha muito bem. É bem bacana, é um ambiente muito, muito próspero de ideias, né? A gente poderia associar, assim, fazer uma correlação, então, entre a criatividade e essa flexibilidade, assim, de lidar com as questões mais sensíveis, vocês acham? Sem dúvida nenhuma. Eu acredito que o jovem dinâmico, o empreendedor dinâmico, vamos dizer assim, né? Porque nem todo, né, empreendedor dinâmico é jovem. Ele não gostaria de ficar preso às amarras de um processo, de uma pendência judicial, de um litígio, né? Nós lá na nossa atuação sempre procuramos incutir a ideia de que uma negociação é sempre o melhor caminho. O melhor processo é aquele que não existe. Por que eu, senhor das minhas razões, né, dono das minhas convicções, vou delegar para um terceiro a solução de um problema que eu tenho? Seja na minha casa, na minha empresa, com qualquer outra relação que eu venha a ter enquanto cidadão do mundo, né? Por que eu vou delegar para um terceiro, leia-se um juiz, né, resolver aquele meu problema? Eu não tenho capacidade de conversar com o meu, entre aspas, oponente para resolver aquela situação de uma maneira mais madura, né, muito mais pragmática, mais rápida.
Né? Por que eu tenho que associar tudo a uma disputa onde um perde e o outro ganha? Eu não posso partir do princípio de que essas diferenças podem se alimentarem mutuamente e, a partir disso, aumentar aquele bolo para dividir entre aquelas duas pessoas que estão em uma contenda, que, na verdade, eu não trataria como uma contenda, né? Então, a gente tenta sempre caminhar dessa forma, né? No sentido de aumentar para dividir e não disputar para ter aquela ideia de um sair perdendo, outro sair ganhando. Até porque depois nós acabamos incorrendo em um problema de execução daquilo que eu ganhei, né? Como que eu vou exigir de alguém simplesmente cumprir voluntariamente uma obrigação, né, com aquele sentimento de derrota, aquele sentimento de perda? Aquela pessoa vai fazer de tudo para retardar o cumprimento daquilo que ficou determinado em um processo judicial, por exemplo. Diferente ocorre em uma negociação cooperativa, onde os dois saem ganhando. A pessoa vai querer cumprir aquilo, porque ela também está ganhando. Então é mais ou menos nessa linha aí que a gente tenta trabalhar. Complementando, na verdade, conflito é legal, conflito é bom. Eu ia perguntar, porque quando a gente pensa conflito, é quebra-pau. Mas não. É tiro, porrada e bomba. É tiro, porrada e bomba, né? Não, mas não necessariamente. Diversas situações cotidianas e corriqueiras podem gerar um conflito. Conflitos são diferenças, né? Eu tenho diferenças na maneira de pensar, diferenças na maneira de sentir, diferenças na maneira de agir. Isso, começam com essas diferenças, né? Existem. Normalmente, eu penso diferente de ti sobre determinado assunto. Ou eu sinto algo diferente da Flávia, enfim, ou faço algo de forma diferente. Quando isso começa a gerar um incômodo, a gente começa a estabelecer um conflito. Só que o desenrolar desse conflito, a escalada desse conflito, se ele vai parar em uma questão jurídica ou não, vai depender de como as pessoas olham para isso. Então, a gente, principalmente no Brasil, a gente tem muito milindre em falar sobre conflito, né? Parece que é feio. Não, imagina que eu vou admitir que eu estou em conflito com alguém. Então, tem um tabu um pouco em cima disso. E é tão importante a gente olhar para as nossas diferenças e conversar sobre elas e não colocar isso para baixo do pano, sabe? Fugir delas, que também é uma forma comum de se deparar com essas diferenças, que é lutar ou fugir. Então, ou eu vou para o embate ou eu fujo dessas diferenças. E a conversa, estabelecer um diálogo a partir dessas diferenças é que vão fazer com que isso evolua. Eu posso sair do meu ponto de vista, tu pode migrar do teu ponto de vista, a gente buscar uma terceira, uma terceira solução. A gente fala muito, né, que não é o ou, é o e. É o e, isso. E quando a gente fala no conflito organizacional, trazendo um pouquinho mais para minha área, justamente ajudar as empresas, organizações, as pessoas a conviverem melhor com essas diferenças, não cristalizarem seus pontos de vista, para evitar justamente que isso ou trave projetos, ou virem assuntos dentro das organizações que ninguém toca porque isso vai dar problema, né? Isso traz, inclusive, impacto financeiro para as organizações. Quantos projetos acabam ficando estagnados porque não dá para falar nesse assunto? Porque toda vez que esse assunto vem à tona, a conversa degringola, né? E pode acabar se transformando em algo que precisa mais adiante de uma negociação. Porque não há como estabelecer uma conversa entre essas duas partes novamente. Então, quando a gente olha a escalada de conflitos, ela tem ainda uma etapa do ganha-ganha, que as pessoas conseguem, elas podem não ter uma empatia mais emocional, mas tem uma empatia cognitiva, mas isso tende a evoluir. Se a gente não falar nos assuntos difíceis, não tiver um espaço que as pessoas se sintam confortáveis de trazer seus desconfortos, a gente naturalmente vai evoluir para algo bem mais complexo e difícil, né? Uhum. É isso aí, concordo plenamente. Eu tô aqui para trabalhar antes dele, né? Claro. O assunto não necessariamente chegar em ti. E como é que a gente identifica, assim, como vocês... claro, eu acho que judicialmente ele vai chegar já quando não funcionou muito. Quando não houve mais, quando não houve uma questão muito de consenso, ele vai para alguém tentar o consenso, né, pelos envolvidos. E como identificar isso, assim? Como é que tu reconhece que isso tá fugindo de um controle normal de administrar e não pessoas, assim? Isso, e aí com base nisso, até tem uma
uma pirâmide que a gente vai... esse é o primeiro conflito, o segundo conflito, o terceiro conflito, pra gente saber que... Níveis evolutivos de conflito. Exatamente, até aqui eu consigo... Ou assim, até eu acho também... num grau de dificuldade de reconhecer o conflito, que eu imagino que também exista, né? Existe. Porque também se a gente não reconhece que ele existe, a gente não consegue resolver. O Friedrich Glasgow, que é um dos... foram um dos que cunharam essa metodologia que eu fiz essa formação, eles desenvolveram a escalada de conflitos. Então, são 9 degraus, né? E os primeiros 3 são que ainda existe um ganha-ganha, o segundo bloco, né? Já começa um ganha-perde, enfim, eu já não tô mais... Eu já começo a colocar ações ao invés de palavras, eu já começo a trazer pessoas para junto de mim, né? Ou seja, eu quero reforços nessa batalha. Vira de fato uma batalha. É muito louco isso. Em algum momento, o conflito em si não é mais o objeto da conversa. É a relação interpessoal. O conflito ele é só um motivo para que a gente continue brigando. Então, perde-se o foco, inclusive. Vira um embate pessoal até chegar a uma escalada mais intensa, né? Que aí nem o mediador é capaz de atuar. A gente precisa de alguém que organize isso, porque as pessoas podem, inclusive, querer acabar umas com as vidas dos outros, né? Uma guerra é isso. É um conflito sendo levado ao máximo que ele pode chegar, né? Chega um momento que a pessoa, assim, se tu perder, se eu perder, desde que tu percas também, ou mais do que eu, tá tudo bem. Então, imagina, né? Para chegar nesse nível, é bem mais grave. Só que a gente... pode treinar um pouco mais esse nosso olhar para perceber, aqui tá tendo entrave, eu não estou conseguindo lidar com isso. Eu preciso de uma ajuda externa. Posso tentar um diálogo? Olha, primeiro, né? Tenho que me trabalhar para conseguir estabelecer esse diálogo. Tenho que ter recursos dentro da minha organização, alguém que possa intervir. Ou então, chamar alguém de fora no momento que a gente não está conseguindo lidar com isso da maneira mais adequada. Então, é isso. Esse time que é o complicado, né? Porque na maioria das situações que nós nos deparamos, o caso já chega para nós com os ânimos muito acirrados, né? Onde aquilo foi o nono degrau. O oitavo, o nome é a guerra. Eu olho por olho, dente por dente. Pega aquela situação assim, puxa, por que isso não tentou, né, ter sido apaziguado antes? Por que isso chegou a esse ponto? Aí no cotidiano, né? Eu tô lá discutindo com o meu sócio, aí chega um ponto em que a cor da camisa do cara começa... Não, é um exemplo esdrúxulo, né? Começa a me incomodar. Mas são N atitudes, né? Por que não contratar mais um funcionário? Por que fechar com aquele fornecedor? Por que tratar assim os colaboradores, os prestadores de serviço da empresa? Então, tudo aquilo é um somatório de fatores, né? Chega um ponto em que as pessoas nos procuram lá no escritório com aquele sentimento de decepção, né? De ruptura, muitas vezes até carregados de emoção, dizendo que, olha, infelizmente não dá mais, eu não sei mais o que fazer, eu não aguento mais, né? O nosso sentimento é não ter chegado a alguns degrauzinhos antes para poder ter colocado o time em campo e tentar resolver, ajudar aquilo de alguma forma, né? Seja mediando esse conflito, né? Proporcionando uma rodada de conversas, antes de tentar estourar e levar para o judiciário, né? Volto naquele brocardo, né? Por que delegar a um terceiro aquilo que eu poderia ter resolvido dentro de casa, dentro da minha empresa? Então, esse time, ele é muito sensível. Isso que a gente precisa tomar muito cuidado, né? Qual o momento certo de buscar ajuda, né? Uma profissional que nem a Estela, que tem essa capacidade enorme de ouvir, de mostrar caminhos para essa negociação. Por que não procurar um profissional da área corporativa, né? Para ajudar a empresa naquele momento de dificuldade? Então, acho que é esse o principal sentimento, a principal agrura assim, de quem trabalha com negociação corporativa. A gente tem 2 fases aqui, né, entre os nossos convidados, né? É a fase dos primeiros degraus e a fase dos últimos degraus, né? Tem um meio do caminho aí que eu fico pensando, quais são as atitudes que a gente... simples e práticas que a gente tem que tomar para que os conflitos sejam conduzidos de uma forma satisfatória? Primeiro, não tratar como tabu, né? Que já é uma dificuldade. Nós, de maneira geral, temos muita dificuldade em falar sobre sentimentos.
Então, se eu vou falar só sobre pontos de vista, que aparentemente é algo que tô divergindo de ti, né? Supondo que eu tenho uma divergência, a gente vai falar sobre os pontos de vista, mas certamente eu tenho sentimento envolvido em relação a isso. E eu não vou trazer isso para a roda, porque não se fala sobre sentimentos. Inclusive, o nosso vocabulário de sentimentos é absolutamente restrito. Somos pior do que uma criança, talvez. Uma criança é capaz de dizer, tô com raiva, tô com sono, tô triste, né? A gente não é capaz de dizer isso. Imagina dizer tô triste na frente da tua equipe. Imagina, né? Então, isso é muito complexo. E quando a gente trabalha com uma mediação, a intenção é acessar isso, é acessar esse ser humano. O fato, ele só é um pano de fundo para esse ser humano que está ali, né? Enfrentando alguma coisa que provavelmente fala mais sobre ele do que sobre a situação ou sobre o outro. Uhum. E a gente tem que carinhosamente, amorosamente, e aí foi isso que me encantou na mediação, a gente está ali a serviço. O mediador está a serviço daquele ser humano, né? O quanto eu posso ajudar a resgatá-lo dele mesmo. Não é só sobre o que está rolando aqui, né? O que está causando esse estresse. Então, é ajudar ele a reconhecer esses sentimentos, que já é super complexo, né? Depois que ele reconhece esses sentimentos, acessar qual é a necessidade não atendida. E aí, a gente entra lá na nossa primeira infância, pode chegar na criança ferida, que todos nós temos, seja em maior ou menor grau, né? E entender qual é a nossa necessidade básica, que é a necessidade, assim, de segurança, de ser amado, de ser reconhecido, de ser aceito. Todos somos iguais. Não tem a menor diferença, independente do tamanho do conflito. Se nós pegarmos conflitos mais escalados ou menos escalados, se a gente conseguir acessar as necessidades, a gente vai chegar nas mesmas. Sabe a pirâmide de Maslow? É ali. É muito difícil isso, né? Porque se a gente vai perceber, a gente desde criança, a gente ouve, não fica triste com isso. Não precisa chorar. Para de chorar. É sempre oculta o que tu sente, né? E a gente cresce realmente achando que o não sentir é o melhor caminho. Não expor. E aí explode. Nem reconhece, Flávia. Isso... Mas aí pra gente, quando a gente não expõe, é como se a gente não sentisse, né? Exato. Não fica triste. Tá, não vou ficar, já passou. Vou lá, me distrai. Não passou. Eu só deixei de olhar pra ele, né? Mas ele tá lá guardadinho e vai fazendo um buraquinho. Eu fico pensando quantas situações estão juridicamente resolvidas e tem pessoas devastadas por trás dessas resoluções. Então, a minha intenção, o meu trabalho, ele é, assim, ajudar as pessoas a resolver aquela questão, mas, primeiro, assim, será que é realmente essa questão que importa? E quem é que se dá conta, assim? Como é que funciona, geralmente? Quem é que procura vocês? Alguém que está envolvido no conflito? Geralmente alguém que não está e está olhando o conflito de fora? Nas organizações, geralmente, nas organizações mais estruturadas, né, que tem o departamento de recursos humanos, as pessoas que atuam nos departamentos de recursos humanos já estão mais preparadas. Sim, já tentaram resolver lá e não conseguiram. Né? Então, mais atentas a isso. Algumas pessoas... É cargo de liderança, né? Geralmente, as pessoas que estão na base, se elas não tiverem o apoio dessas lideranças, dificilmente tu vai conseguir resolver isso organizacionalmente. Talvez essa pessoa possa buscar um apoio individual, e existe essa possibilidade de tu tentar ajudar alguém que está vivendo um conflito, auxiliando esse CPF, né? Então, vamos fazer... Existe uma metodologia que é coaching de conflitos, por exemplo, que é a metodologia aplicada só a uma das partes. Sim, quando se identifica que aquela é a fruta podre, né? Não, quando a gente entende que ela tá causando conflito ou não? Eu e Estela tem um conflito, né? Tenho um conflito com pessoa A lá. E aí, essa pessoa não vai estar disposta a fazer uma mediação comigo. Ela não vai estar disposta a buscar um mediador. Mas eu posso buscar um mediador para me ajudar a lidar melhor com aquele conflito. Então, existe metodologia para isso. Auxilia, né? Idealmente, trazer as duas pessoas para conversa. Mas se isso ainda não é possível, tu pode trabalhar com elas individualmente. A metodologia também pode ser aplicada a grupos. Então, assim, existe um conflito entre setores.
O setor de, vamos falar um bem clássico, né? Marketing e financeiro. O financeiro não aprova. O compras cortou. O que a gente vai vender com isso? Ou vendas e logística, né? São conflitos comuns. E assim, gente, acontece em todas as casas, né? Não tem muita gente, todo mundo passa por essa mesma situação. Então, é possível fazer uma mediação entre setores, entre grupos, né? Tu dá oportunidade para as pessoas de uma maneira organizada, né? Do mediador com bastante centro para poder conduzir um grupo. Imaginem, né? São várias pessoas. Quase um debate político, diria. O Andrés, o papel do bom líder, né? O papel do bom líder é fundamental para poder identificar esses ruídos entre setores, para poder agir no momento certo e evitar que tudo degringole. Aí eu te diria assim, tudo passa pelo autoconhecimento, né? A gente quer assim, eu quero ser um bom líder. Primeiro tem que te conhecer. Então, te conhecendo, entendendo, né? E aí eu já vou fazer um merchan aqui, eu quero recomendar muito a formação no programa Germinar, que tem turma aberta agora em 2025. Quem trabalha com liderança é uma oportunidade incrível. Foi a partir do Germinar que eu conheci a mediação de conflitos. Recomendo pra caramba. Então, a partir desse autoconhecimento, tu também consegue identificar melhor. Perceber, precisamos de ajuda aqui nisso. Andrés, dentro do escritório, e até mesmo das pessoas que te procuram, né? Consegue resolver coisas dentro do escritório? Ou já é situações que já tem que levar para o sistema jurídico já? Tem situações que consegue conciliar, ter essa conversa, né? Que em alguns momentos não seria possível, mas vocês conseguem fazer dentro do escritório ou não? É protocolar alguma coisa lá? Não, é possível sim, é possível sim. Vários casos, inclusive. A gente emprega uma força gigantesca na tentativa de solução extrajudicial. A nossa filosofia de trabalho, ela vai muito próximo do processo como a última instância, né? A gente tenta ouvir tudo que o nosso cliente tem a nos dizer, quais são os seus interesses, né? O que ele precisa, qual é a dor do cidadão, o que ele precisa resolver na vida dele, por que ele nos procurou, né? A gente tenta entender o contexto onde aquele problema está inserido, tenta entender, mapear os interesses do oponente, né? do outro lado, e sugere uma conversa. Tenta, né? Na sala de reuniões lá, entender ambos os lados, né? Muitas vezes esse outro lado já está com um jurídico contratado pronto para o fight. Então, a gente tenta, né, a partir de rodadas de conversa, tentar apaziguar os ânimos, né, mostrar que ambos podem sair ganhando. Aquele conflito que a Estela refere, né, ele pode surgir, né, daquele conflito podem surgir oportunidades excelentes para ambos os lados, né. Claro, tem situações que não comportam isso, né, vamos lá, um litígio familiar, é complicado, tem uma carga de emoções envolvida ali. Mas sempre surgem alternativas. Então, sempre se busca o consenso, a conversa, o acordo extrajudicial, firma esse pacto, né, para que ele seja efetivamente cumprido por ambos os lados, né, e em caso de descumprimento, aí sim se executa via Poder Judiciário, ou se nessas rodadas de conversa não se consegue uma mínima evolução, infelizmente, né, temos que nos socorrer ao Poder Judiciário. Mas eu vejo isso, Alan, como um problema quase que educacional / cultural aqui. Eu até tomei a liberdade de olhar a grade dos cursos de direito das 5 maiores faculdades aqui da nossa região. Comparando grades antigas com grades modernas, cadeiras de mediação e soluções alternativas de conflito vieram surgir há poucos anos atrás. Sendo que uma das maiores instituições de ensino aqui da região sequer aborda o tema como uma disciplina optativa na Faculdade de Direito. Então, os advogados hoje, né, com todo respeito à classe da qual eu pertenço, eles são treinados para o litígio. Né? Eu tenho lá direito civil, processo civil, direito empresarial, N cadeiras. Né? Claro, isso é o básico. Né? Todo profissional de direito tem que saber isso. Né? Mas ele tem que estar preparado para os desafios do mundo atual. Eu preciso fomentar isso nas instituições de ensino para que isso venha refletir nos profissionais que o mercado vai absorver daqui a 5, 10 anos, quando essas pessoas estiverem trabalhando.
Agora, o desafio é para os profissionais que estão no mercado, né? Aquele pessoal já um pouco mais calejado da vida profissional, vou para o judiciário e dane-se, né? Infelizmente, a gente se depara com esse tipo de colega, né, que é muito mais do litígio do que de uma solução cooperativa para aquele problema. Aí a gente acaba se colocando quase que diante de uma barreira intransponível, onde o advogado acaba sendo um problema para resolver aquela situação toda ali. Então, e se torna mais uma peça dentro da exatamente, briga, né? Daí a importância de um bom aconselhamento, de um diálogo maduro, né? Porque as pessoas têm um mínimo entendimento. Né? Então, isso... Aí vai da disposição da pessoa também de conversar. Deixar o ego de lado, deixar o orgulho de lado e trazer para a mesa coisas que efetivamente vão contribuir para resolver aquele Geralmente isso na área do direito, vocês foram entendendo e foram buscando, ou buscaram, por exemplo, alguma especialização, a gente sempre procura ficar atualizado, né? Sempre diante de muita leitura. Compensar, assim, esse currículo. Essas carências, né, que a gente tem na solução de um litígio. Nós temos processos de 2017 que estão longe de ter uma solução. Nós temos processos de 2012, longe de ter uma solução. Então, eu começo em Pelotas, continuo em Porto Alegre, termino em Brasília, para ter uma sentença de mérito, transitada em julgado, para poder executar aquilo. Depois, forçar o cumprimento daquilo que eu posso vir a ganhar. Tem situações que eu acabo nem ganhando. E quando realmente for reconhecido o meu direito de ter aquilo para mim, será que aquilo ainda vai existir no mundo? Vai ter algum valor, alguma expressão econômica para eu perseguir? Já teve, e não foi um nem dois, foram vários casos em que nós conseguimos ter uma sentença e não conseguimos executar aquela sentença. Porque a outra parte simplesmente quebrou, simplesmente sumiu do mapa. Então, é tudo isso que a gente vem vivenciando ao longo dos anos, né, na estrada da advocacia, que nos permite, com uma certa tranquilidade, dizer que a negociação sempre vai ser o melhor caminho. Geralmente vocês pegam situações críticas para chegar num conflito ali. Vamos pensar não um conflitinho, vamos pensar num conflitão. Tem alguma crise acontecendo aí. Crises são oportunidades dentro de uma mediação? Vocês veem como uma oportunidade para um novo caminho, até organizacional, falando em empresas e depois juridicamente? Tem que ter abertura para isso, né? Sempre é. De novo, a diferença. Houve algo que está acontecendo aqui que tem divergências, né? Como que eu vou tratar isso? Eu vou tratar isso com um olhar de abertura para a gente poder ouvir outra pessoa, ter disponibilidade, não uma visão romântica. Às vezes eu fico pensando, a gente está falando de questões, parece um certo romantismo, mas a gente está falando de questões financeiras mesmo, né? Se hoje em dia eu não estiver aberto a compor um novo ponto de vista a partir de visões que sejam, não vou chamar polares, né? Porque parece que a gente está indo para algo muito distante, mas, enfim, tem pontos de vista diferentes. Eu estou correndo o risco de perder algo em relação ao mercado, em relação à evolução do meu negócio, em relação até à minha empresa como marca empregadora. Então, se dentro da minha organização hoje eu não consigo promover um ambiente que seja mais produtivo, inovador, colaborativo, etc., eu deixo de ser atraente, inclusive, para as pessoas que gostariam poderiam atuar nela. Então, tem que ser. A gente evolui no atrito, né? A gente cresce, não à toa, os maiores índices de crescimento do mundo aconteceram após grandes crises. É importante. Desacomoda, né? Desacomoda. Mas se eu ficar olhando com o ganha-perde, eu quero ganhar e você tem que perder, ou vamos perder, mas desde que tu perca mais do que eu, a gente corre o risco de deixar esvair todo o nosso recurso, de deixar esvair a nossa possibilidade, oportunidade de crescimento. Eu enxergo sempre como uma grande oportunidade. Eu sempre uso uma metáfora assim, um diamante, ele é lapidado pela fricção, né? Então, uma pedra bruta precisa, ou qualquer pedra preciosa, precisa de fricção para ela ser lapidada. Então, assim, somos nós também. A gente precisa um pouquinho dessa... Esse estresse, né, que surge no meio de uma negociação, quando vê, pode ser o gatilho para
fazer com que o outro lado entenda melhor aquilo que está na mesa, ou até o próprio meu lado entenda, né? Que aquele fator estressor, na verdade, pode ser uma oportunidade, né? Pode ser o elemento que estava faltando para que aquela negociação efetivamente aconteça. Eu não posso entrar numa rodada de negociação engessado, né? Eu quero isso, foco extremo. E eu quero. Enrijecido. Porque eu mereço. Tô enrijecido Então, naquilo, né? Se não for isso, pra mim não serve. Eu tenho que ficar sujeito ao dinamismo, né? Conforme o caso for evoluindo. Então, E isso é uma instrução que tu dá pros teus clientes Sim, sem dúvida. e pessoas que procuram. conforme a coisa for evoluindo, né? O que é atrativo hoje, ainda mais, vamos pegar um exemplo aqui no ramo da tecnologia. O que é atrativo hoje, o que é um baita de um ativo para uma startup hoje, daqui a 1 ano, 2, 3, pode ser uma coisa completamente obsoleta, né? Então aquilo perde atratividade. Então a pessoa que se agarra com unhas e dentes naquele ativo, não, isso aqui é meu, não abro mão disso aqui de jeito nenhum. Então, Você vai brigar por um fantasma, uma balançada de mercado, o surgimento de um produto novo, pode fazer com que aquela pessoa solte as garras e realmente foque no que interessa, né? Que sucesso. Não, eu tô choquito. E a questão financeira, ela acaba sendo sempre um ponto principal, Flávia, assim, de às conflito? vezes a gente nota que ou de não acordo? Às vezes a gente nota que as pessoas estão tão carregadas de um sentimento raivoso que o aspecto econômico ele passa a ser secundário. Justifica pelo financeiro que a só. Estela falou. Não, o objeto da discussão inicial já... O que importa é que eu te destrua, né? Não importa se aquilo eu tenho vai que ganhar virar de pó, ti. né? Então, Eu nem quero aquilo, mas aquilo não vai ser teu. isso é um grande problema, né? Triste, Quando a tristemente. gente media conflitos, a gente pensa que são conflitos humanos, né? Mas aqui, dentro do nosso podcast, a gente tem a pergunta da nossa inteligência artificial, Olha, né? mas Então, já... a inteligência artificial vai fazer uma pergunta para vocês agora, aqui, ó. Vamos ver. Se fosse possível treinar uma inteligência artificial para mediar conflitos humanos, quais seriam as habilidades essenciais que ela precisaria desenvolver para ser eficaz? Quais habilidades inteligência artificial teria Eu aqui? diria mapear interesses, Eu vou anotar. mapear possibilidades de concessões e mapear aquilo que é imprescindível para que eu saia satisfeito daquela negociação. Eu já diria que ela teria que fazer boas perguntas e ter uma boa capacidade de escuta. Isso é uma coisa muito louca, porque tem um quê, na mediação de conflito, tem um quê de psicanálise, de um psicólogo aí. De uma escuta muito mais ativa, né? De tu usar algumas ferramentas para conduzir esse conflito para um lugar que seja proveitoso para ambas as partes, vamos assim dizer, sem que haja esse conflito de interesse do eu e o meu. E até eu tava pensando, com base no que o André falou, mapear interesses, possibilidades de concessões e o que é imprescindível. Ao longo do processo, o que era imprescindível no teu cliente 2012, hoje já nem é mais tão imprescindível assim. Ou deixa rolar para ver o que acontece, mas nem tô tão interessado nisso. Os interesses mudam. Sim. Né? As necessidades Os quereres, mudam. as necessidades mudam. Então tem um quê de escuta ativa. Isso é uma coisa muito, muito, muito legal. E tem um quê de entender até onde eu tô disposto a me envolver com isso. Quando a gente tá no calor do momento, a gente diz, não, eu vou até o final. Passa um tempinho, daqui a pouco. E isso já deve ter passado por diversos clientes, assim, né? Em 11 anos. Alguns que já disseram que nem é tão importante mais. Na verdade, É quem quer se resolver sem conflito não chega, né, no escritório de advocacia. Já resolveu, na maioria das partes, com vocês, ou chega só para ter uma formalização, ou não? Na verdade, as pessoas procuram o escritório de advocacia para tentar achar uma solução para aquele problema dela. Aí vai da criatividade do profissional, da capacidade de conduzir aquela situação, né, e enveredar a solução para uma via extrajudicial, tentando negociar, ou então, infelizmente, para uma via judicial. Então, vai muito do momento, né, da abertura ao diálogo dos interlocutores que estão ali, né, e eu brinco lá com o pessoal que a negociação ela é bom senso. Né? Então,
o que eu posso abrir mão agora que vai me proporcionar um ganho lá no futuro. Lá no futuro. Né? Não só sobre o aspecto econômico, mas também a minha paz de espírito. Claro. Eu não quero ter a um paz de processo espírito. se arrastando por N anos aí. Sim, vale né? a pena isso Exatamente, a longo prazo para mim? E cada vez que eu vou colocar a cabeça no travesseiro à noite lá, puxa vida, aquele filho da mãe lá tem aquela situação contra mim, ou eu tenho aquela briga lá com aquele fulano. Então, e cada vez que a gente vai mandar uma atualização para o cliente, cada vez que a gente vai buscar alguma informação lá junto ao cliente, olha, nós vamos ter uma audiência daqui a 6 meses sobre aquele caso. Aquela pessoa que é um pouco mais ansiosa, ela já fica se consumindo desde hoje, né? Consome. Então, acho que essa é a palavra. Consome energia, né? Por que não canalizar essa energia para aquilo que eu realmente sou bom em fazer, né? E não ficar conflitando? Não ficar drenando. Não, Uma coisa que tu falou, Alan. Mapear interesses, possibilidade de concessão e o que é prescindível. Quando tu já consegue mapear isso de uma certa forma, tu já consegue direcionar. Tipo, vamos chegar até aqui, vamos conduzir. E o que fazer com as cabeças duras, assim? Um pouquinho do que ele falou faz sentido na metodologia que a gente utiliza, né? Que é a metodologia transformativa em U, que é analisar os pontos de vista, e aí tem a ver com certificar com os interesses que estão ali envolvidos, né? Chegar nos sentimentos das pessoas para ir entrar nas necessidades não atendidas. Mas eu queria só fazer um adendo, Alan, que tu falou assim, para conduzir no ponto de vista de um mediador transformativo, não é uma condução, é uma sustentação. Legal, fala isso. Tu sustenta aquela conversa, né? Então, tu não tá ali com o papel de conduzir algo. Tu vai fazer as perguntas, né? Tu vai ficar atento àquele processo, tu vai sustentar aquele processo. Então, tu vai trazer para ali também o não dito, né? Tu manter o campo. Este campo, ele é formado por aquilo que é visto e por aquilo que não é visto. Aquilo que é só percepção. Então, é um processo também de autodesenvolvimento para o mediador poder sustentar porque isso vai entrar numa conversa, as pessoas não estão ali no primeiro momento com interesse genuíno, né? De baixar armas, de resolver. Né? De resolver, não necessariamente. Elas estão porque elas estão magoadas, elas estão chateadas, elas estão tristes, apesar de ainda não exporem isso. Mas no fundo a gente tá falando de seres humanos frustradas, né? Que estão frustradas, exato. E como fazer, assim, que caminho percorrer, e aí acho que isso serve também para os dois, para tentar abrir um pouco o olhar de uma pessoa que vem com esse ponto de vista muito limitado, assim, muito autocentrada. Existe alguma forma, assim, de tentar fazer essa pessoa se abrir mesmo mais para entender o processo inteiro? São situações, né, bem dinâmicas, assim. Tem gente que acaba assimilando de uma melhor forma quando nós apontamos as possibilidades de perda, né? Tem pessoas que querem se ver livre daquele problema, da forma mais rápida possível. Então, de acordo com o sentimento daquela pessoa que nos procura, né, é a força ou o jeito que nós vamos empregar para resolver aquele problema. E até na forma de se comunicar, né? Do linguajar. Tem a pessoa que quer o advogado. Daqui a pouco identifica qual é a área que a pessoa é um pouco mais frágil e consegue ser sensibilizada, quem sabe. Vamos só um dado estatístico aqui. Eu acessei rapidamente o site do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, e ele tem uma aba de estatísticas do Poder Judiciário. Hoje no Brasil nós temos perto de 80 milhões de processos ativos, 79 e alguma coisa alta, assim, quase batendo nos 80 milhões de processos. Não quer que o teu caso seja mais um na fila do Poder Judiciário. Então, por isso a importância de um bom trabalho de mediação, de oitiva dessas pessoas, né, para tentar fazer ali uma convergência de mínimos interesses para que uma negociação sadia pare de pé. Então, e essa questão do tempo, ela acaba sendo também um argumento. Sem dúvida nenhuma. Importante, assim, para isso. Uma grandeza econômica. Ou tu resolve desse jeito agora, ou tu leva anos para resolver. Tu fica, claro, existem hoje no judiciário alguns mecanismos de proteção contra essa inflação corrosiva que a gente enfrenta.
mas é a disponibilidade. Eu ter aquilo agora ou saber se vou ter lá no futuro, se é que eu vou ganhar aquilo que eu estou pleiteando. Sim. Então, isso é um fato que nós temos que trabalhar. Nós não temos como... Né, não, vai em frente, litiga, coloca toda tua raiva pra fora, tu vai ganhar, isso aqui é causa ganha. Sim. Amigo, não dá. Não é assim que a coisa funciona. Se tu ouviu isso, né? Duvida. Vá lá no outro advogado. Não vou me comprometer aqui, né? Mas são frases assim que a gente tem que ouvir, né? Com os dois ouvidos bem abertos, né? Eu diria, né? Porque... E ela vencerá essa imposição, assim. Tu acha que ela tem um pouco a ver também com essa formação? Mas... são N situações, né? Não tem como a gente cravar, né? É uma grande tendência assim. É um problema de formação. Essa descrença, né, na capacidade das pessoas de resolverem os seus problemas. E aí nós temos um judiciário cada vez mais abarrotado de processos. O judiciário, por sua vez, faz um trabalho excelente. Ele se vale de N mecanismos para tentar empregar uma solução mais ágil para os conflitos. Mas, obviamente, incorre em limitações, sejam limitações financeiras, limitações humanas, né? Nós temos aí uma carga brutal de trabalho. Cada vez que a gente precisa impulsionar o andamento de um caso, não é sempre que a gente consegue. Então, isso tudo a gente tem que ter ciência. Isso a gente tem que alertar as pessoas que se socorrem aos nossos serviços, né? Para evitar uma frustração. Se eu vou dizer para o cidadão, não, isso aqui é causa ganha, daqui a 10 anos eu vou te entregar o que? Tá louco, né? Tô te procurando para resolver um problema hoje, por agora, né? Então, isso tudo a gente tem que deixar sempre bem claro quando a gente vai abordar um tema sensível desta ordem. Por outro lado, se a gente está falando na mediação que antecede essa situação, o tempo não é o mesmo do judiciário, mas também tem seu tempo. Tu não vai resolver uma situação necessariamente no primeiro encontro, né, entre essas partes. E é sucesso tu fazer alguém sair do ponto A para o ponto B, por menor que seja este movimento. Então, às vezes, assim, é uma pessoa com pensamentos muito cristalizados, com temperamento muito duro, mas algo se mobiliza sempre dentro desse ser. Então, pode ser mais sutil, pode ser que não traga o resultado imediato, mas vai sempre ter uma mobilização. E isso já é sucesso. Chegou a pizza aqui. Olha aqui, quem chegou lá, Cut Vou até tomar uma cerveja agora. Agora vamos abrir os trabalhos. Agora eu quero perguntar para vocês os cases de sucesso e os bastidores aí dos corres que vocês tiveram. Ih, rapaz. Olha aqui, olha essa delícia aqui, ó. Você falou de sucesso, né? E às vezes ganhar um pequeno... conseguir uma boa... às vezes é perceber assim, a pessoa se desmontou um pouco. Ela se abriu um pouco. Olha. Às vezes é rápido, é por pouco tempo. Mas aquele momento que pode ser 1 milésimo de segundos ali se expondo, para ela é uma eternidade. Ali ela acessou algo que buscou fundo e que provavelmente ela vai ficar com aquilo em mente durante muitos e muitos dias. Então, dentro da mediação, a gente no final sempre traz um plano de ação, né? E não raro, dentro do plano de ação, as pessoas têm como uma das atividades procurar terapia. Porque provavelmente elas vão precisar disso para poder ajudá-las a lidar com aquilo que veio, os insights que elas tiveram durante esse processo. E às vezes esse autoconhecimento não se consegue sozinho. Precisa ter. Eu ia fazer essa pergunta em algum momento da fala de um de vocês e acabou passando. Esse apoio psicológico, assim, ele, dentro de uma empresa, ele parte também como um suporte da empresa ou ele é... Depende da empresa, provavelmente, né? Depende. Tem empresas que conseguem oferecer isso, né? E depende do porte da empresa, as condições da empresa, mas... Enfim, né? E também existem outras formas. Às vezes as pessoas podem buscar apoio de outras pessoas que elas admiram, que percebem que lidam melhor com divergências do que elas, que poderiam apoiar. Então, no processo de mediação, as pessoas sempre saem dali com apoio para fazer algo, né? Trazer para o mundo para mudar aquela situação de uma outra maneira.
Um case de sucesso e de bastidor aí. Bom, vamos lá. Teve um caso bem emblemático que nós enfrentamos no ano passado. Ele começou em 2023 e acabou tendo um desfecho ali no apagar das luzes de 2024. Era uma disputa societária. Nós tínhamos 2 sócios que estavam numa situação quase que insustentável de convivência, a ponto de fazer com que a empresa concorresse com ela mesma. Um sócio puxava para um lado, outro sócio puxava para o outro. E um sócio era amplamente majoritário, era 80-20 em proporção. E aquele sócio que tinha 20%, ele tinha uma pretensão de valores estratosféricos para sair, se retirar da sociedade. Então eu deixo tu tocar, né, a sociedade, mas eu quero tanto. Então se tentou em várias rodadas de conversa fazer com que aquele sócio voltasse para o planeta Terra, né? Mas infelizmente não foi possível. E não foram uma nem 2 conversas, foram várias. Cidadão simplesmente intransponível, né? Aquela vontade ali praticamente enraizada. Então nós adotamos uma estratégia de exclusão deste sócio da sociedade. Com base num permissivo legal, né, nós excluímos esse sócio da sociedade. Foi expulso. Foi expulso da sociedade. Plau! Apuramos os haveres com base na situação contábil da empresa, lá, o contador, com todo cuidado, né, sem, né, desvirtuar absolutamente nenhum número, inclusive, né, trabalhando com critérios bem corretos. Definiu ali o que seria o patrimônio líquido da empresa para que fosse alcançado na proporção da participação daquele sócio que havia sido excluído, então os seus haveres, né? Quando o cidadão tomou conhecimento daquilo, imagine só o estardalhaço que ele fez, né? Disseram, essa aqui é a terra. Então foi um momento bem difícil, né? E esse cidadão acabou enveredando pro judiciário. Ele iniciou um processo judicial para que os seus haveres fossem apurados de uma maneira correta, mas só um pouquinho, né? A maneira correta foi observada. Então, se queria... Mas não era que ele queria, na verdade. Por A mais B, um valor muito maior do que aquilo que realmente ele teria direito em razão da sua exclusão da sociedade. Quando a gente fala de exclusão de sociedade, eu não falo de valuation, né, de possibilidade de gerar receita daquela empresa. É quanto que ela vale hoje, de acordo com o seu patrimônio líquido, a sua situação patrimonial. Pois bem, contestamos a ação e foi designada uma audiência de conciliação, presidida pelo próprio juiz, pelo próprio magistrado. E aquela audiência me surpreendeu muito positivamente, porque nós ficamos 1h40 debatendo um acordo em audiência. Saímos da audiência com um acordo firmado, extremamente satisfatório ao nosso cliente e também satisfatório à outra parte, que acabou, né, colocando um fim naquela situação, recebendo evidentemente um valor maior, porque o nosso cliente estava disposto a alcançar uma quantia maior para que aquilo tudo se resolvesse, né? Era uma quantia maior, sim, sem dúvida nenhuma, impactou mais, mas era muito menor do que aquela pretensão mirabolante que havia chegado até nós no início das conversas. Então, o nosso cliente fez o dever de casa, ele refletiu até onde ele poderia chegar para que aquela composição fosse saudável para ele, para a família dele e para a continuidade do negócio dele. Então, nessas idas e vindas, a gente conseguiu costurar um bom acordo. Claro, graças à prudência de todos que estavam ali envolvidos à mesa, principalmente do próprio juiz, né? Porque às vezes a gente acaba não dando importância para essas audiências de conciliação e de mediação que são marcadas. Porque, é só uma audiência de conciliação, vamos lá dizer que não tem acordo, deu pra bola. Isso é uma oportunidade de ouro que a gente tem para tentar resolver junto os problemas. Com o magistrado, né? Exatamente. O momento em que essas audiências ocorrem, naturalmente, é no início do processo. Só que nesse caso, inclusive nós tivemos 2 audiências de conciliação. A do início do processo não deu em nada. Mas lá pelas tantas, com o evoluir do processo, o próprio juiz, eu vou marcar uma audiência e eu vou presidir essa audiência. Não duvidando da capacidade dos mediadores, não é isso, gente, pelo amor de Deus. Mas sim, até sentiu que tinha uma possibilidade. Foi fundamental para que o acordo acontecesse.
né? Porque a audiência de conciliação ela é marcada lá no start da relação processual. A pessoa entra com a ação, o outro lado, antes de oferecer a sua defesa, é intimado para comparecer a uma audiência de conciliação. Isso está lá no Código de Processo Civil, artigo 334, se não me falha a memória. É alguma coisa ali pelo 330, alguma coisinha do Código de Processo Civil. Então, só tem duas possibilidades de não ocorrer audiência. Quando os dois não querem, ou quando aquele interesse que está ali, ele é indisponível. Eu não posso fazer acordo sobre aquela matéria. Tem algumas situações que a legislação me veda fazer acordo, né? Então, essa audiência foi marcada, não foi dada a devida importância, talvez até pelo momento processual muito inicial, né? Mas com esse tino de quem conduzia o processo, a coisa funcionou. Legal. Tem para ambas as partes, tem um envolvimento emocional muito grande também, porque, bom, vocês estão representando empresas, mas todos nós somos pessoas no processo, né? E como é para vocês essa preparação, né, de uma condução, de uma conversa, de uma mediação e até mesmo de um processo? Para vocês emocionalmente, afeta vocês emocionalmente ou não? É o meu trabalho, é isso e eu lido muito bem? Como que vocês veem isso? Acho que são dois momentos, né? O momento da mediação, o mediador é suprapartidário. Ele é o juiz daquela questão, né? É diferente, talvez, de um escritório que está trabalhando uma negociação e tem um cliente. Em tese, o cliente que contratou a mediação é a organização e ela quer resolver a situação entre essas duas pessoas. Representa os dois lados. Os dois lados. Mas tem um envolvimento do advogado ali também, do escritório, tipo, Isso é diferente. Isso é diferente no meu caso, né? No meu caso, eu trabalho, eu suprapartidária, né? Eu não estou ali por A ou por B. Estou por ambos. Pelo todo. Naturalmente, não tem como tu não gerar uma identificação. Agora eu vou querer. Não tem como tu não gerar uma identificação. Uma identificação ou uma repulsa até, porque o julgamento é natural. Então é um trabalho também do mediador, essa meta-observação. Em algum momento, eu tenho que estar absolutamente presente, né? Por isso que a gente fala sobre cuidar do campo. É o quanto eu, aqui agora, me pegou determinada fala. E aí, vamos lá, vamos respirar, vamos sair fora desse momento, né? E existem alguns recursos que a gente pode também usar durante o processo, que são algumas pausas, né? Que tanto quando o mediador sentir que talvez ele tenha perdido um pouquinho a mão, quanto sentiu que o clima ou tá muito frio ou tá muito quente demais, né? Para a gente poder voltar à centralidade. Então, no processo de mediação, o mediador é suprapartidário. E para ti esse envolvimento, como que... Então, claro, somos humanos. É inegável que a gente acaba tendo um certo envolvimento, mas nós precisamos ser profissionais. Então, o fato de eu estar negociando não faz eu deixar de lado o lado combativo, litigioso, se necessário for. Mas quando nós estamos numa rodada de negociação, obrigatoriamente eu tenho que mergulhar naquele cenário ali e tentar, em cima do que está posto, defender os interesses do meu cliente, para que ele possa ter um bom acordo, né, para que ele possa fazer concessões minimamente críveis, né, dentro da realidade dele. Então tem sim nós permeamos muito pela técnica e pelo emocional, né? Claro que o nosso emocional, enquanto profissionais da advocacia, não pode se sobressair a uma provocação, né, do advogado da parte oposta. Então, claro, às vezes, no calor do momento, sai um xingamento inglês, né? Ainda mais se o outro lado resolve ler Arthur Schopenhauer antes da audiência, né? Tem aquele livrinho lá do Schopenhauer, né? Como vencer um debate sem precisar ter razão, né? Aí, então, é quase que um manual de patifaria intelectual. Claro, eu tô lendo a cura de Schopenhauer. Brincadeiras à parte, né? A gente não pode se deixar levar por essas cargas de emoção, né? A emoção já está lá com o nosso cliente, com o problema dele, né? Com as emoções da parte oposta também. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Saber separar
né? Até onde eu consigo pisar aqui para conseguir costurar um bom acordo sem me fragilizar se precisar ir realmente pro combate. Mas isso, de uma certa forma, bem diferente já, né? Ele pode entrar numa vida real, né? Porque, por exemplo, estou pensando como um processo criativo, que a resolução de conflito não deixa de ser um processo criativo, né? Eu preciso dar uma solução para algum problema que existe ali, que, né, mudando totalmente o contexto... Tu cria uma nova possibilidade. Eu tenho um problema e eu preciso criar uma solução para aquele problema. E no processo criativo, às vezes, do nada, vem uma coisa. Do nada, né? Na verdade, o teu cérebro não tá parando ali muito, mas daqui a pouco vem, puxa, eu podia ir por aqui. Isso acontece também na mediação de conflito, daqui a pouco entendi, sei lá, numa caminhada, pensar, poxa, tem um artigo lá que me dá uma brecha para eu resolver isso aqui de outra forma. Ou, pô, aquele cara deve estar com um tipo de entendimento assim, que se eu fizer isso aqui... Qual é a pergunta? Perfeito. Acho que existe, no nosso caso também existem os intervalos entre as mediações. E acontece isso aí com uma mediação, num momento, né, em que a coisa pode ter ficado meio torta, ou que tu ficou meio... E aí, vem um insight, mas se eu abordar dessa forma? E se eu fizer essa pergunta? Né? Ou se eu propuser aqui uma mudança nessa dinâmica? Sim, daqui a pouco eu dou uma giradinha aqui e isso aqui se acomoda. Tem recursos, né? A gente tem algumas ferramentas que a gente pode trabalhar, ou perguntas circulares, enfim, a gente pode fazer algumas coisas que podem ajudar a destravar, que vão ser aquela chavezinha que vão ajudar aquilo a andar um pouco melhor. Sem dúvida. Estar atento a esses sinais, né? Isso me faz lembrar de um outro caso em que nós atuamos, inventário de um empresário, em que havia um conflito de interesses entre os irmãos. Eles estavam praticamente esquecendo que ali, naquele contexto todo, estava a mãe deles, a viúva Meira, né? E aquela brigalhada toda, né? Cada tentativa de se avançar minimamente com aquele inventário era cobras e lagartos que saíam. Até chegar um brilhante momento em que se detectou qual era o interesse do mais belicoso naquela situação, que era um determinado imóvel, que ele precisava daquele imóvel, que era o sonho dele. Ele não saía daquela chácara, ele gostava muito daquela chácara, ele gostava de estar lá. E aquilo era um gatilho quase que enrustido para que ele não avançasse, não deixasse a coisa avançar, porque naquela divisão que estava se desenhando, cada um ia ter um pouquinho de cada bem deixado pelo falecido. Então, quando se conseguiu montar um plano de partilha onde aquele determinado bem ia ficar com aquela pessoa, aquilo foi quase que como um Rivotril processual. Adorei. Então, aquilo era o azeite que faltava na engrenagem para a coisa funcionar. Então, estar atento a esses gatilhos, isso é fundamental. Pequenos sinais, né? Tem uma coisa muito interessante na mediação, é que quando é um conflito familiar, a mãe nunca participa do grupo. Porque a mãe é a guardiã. Ela é preservada. Ela que sabe a história de todos, né? E ela não participa do momento da mediação. Mas aí numa empresa, quem é a mãe? Não, é diferente. No caso de uma empresa que seria a família-chefe? É a mãe da criança. Pensei se tinha alguém que representasse um estereótipo de mãe, assim, entendesse? Não, talvez não. Aí depende um pouquinho, talvez, a gente olhar um pouco para hierarquias, talvez, sabe? Se tem um CEO, e aí a gente vai fazer com um grupo de líderes, de gerentes, etc., né? Mas diretores, talvez, aí o CEO não vai fazer parte. Ele representaria ali a autoridade maior, então ele também não participa, talvez, daquela, a não ser que seja diretamente com alguém. Então são duas pessoas, mesmo que sejam subordinadas, ele vai participar. Mas tem esse cuidado da mediação que é muito legal. Quem ligou agora? Big Fone? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Caixinha de surpresas. Tem um microfone. Aqui, eu esqueci o microfone. Pegou o telefone. Una pergunta pra vocês. Una tá fazendo uma pergunta. Olha aqui, só um pouquinho, Fabiano, já fala contigo. Ele me ligou aqui. Fabiano, ele faz isso. O Fabiano é bom. O Fabiano é bom de conflitos. Ele não tem... Não, Fabiano é bom de conflitos. Só um pouquinho, né, Fabiano? A gente tá mediando um conflito aqui. Dentro do DDD 53,
O Una pergunta sobre como vocês fariam uma Pelotas melhor com a caneta na mão e o dinheiro que vocês tiverem. Aqui no Dinocast, o princípio é o mesmo, só que para dentro da economia criativa. No quesito conciliação ou qualquer quesito, o que vocês sugeririam? Cara, eu ia querer investir muito na educação sobre a nossa história. Eu acho que a gente, conhecendo melhor a nossa história, honrando melhor a nossa história, a gente consegue compreender melhor onde nós estamos hoje e desenhar melhor o nosso futuro. E sou uma das pessoas dentro de Pelotas que conhece pouco da nossa história. E eu tenho certeza que a gente tem muitos motivos para ter orgulho do quão criativos nós já fomos, quão inovadores nós já fomos. E a gente se apega muito ao que hoje não dá mais tão certo, né? E se a gente tivesse mais impregnados, com mais informações mesmo sobre a nossa história, de fato, acho que nós conseguiríamos compreender melhor o nosso presente e desenhar melhor o futuro. Pensa em algumas ações em relação a isso? Eu penso bastante, mas porque eu não sei essa cabeça aí, eu penso, mas falta tempo de parceiros, a gente pode falar sobre isso depois. Eu penso que o poder público não atrapalhando a vida do empreendedor já seria uma grande coisa, né? Eu vejo muita burocracia, muitos entraves, muitos freios ao empreendedorismo aqui na nossa cidade. Embora se tenham aí alguns ambientes mais disruptivos que fomentem essa economia criativa. Existem, evidentemente, mas são muito tímidos, são muito discretos, não são assim tão difundidos, né? Então, intensificar cases de sucesso aqui da nossa região, acho que seria bacana para instigar esse sentimento empreendedor nos jovens, né? E aquilo que eu disse, sem atravancar, sem atrapalhar a vida do empreendedor. Pelotas tem um potencial absurdo, né? Seja de capital humano, né? De ideias, de economia criativa, N startups que operam aqui na cidade e têm produtos, soluções extremamente inovadoras. E aí nós evoluímos para serviços de um modo geral, atividade produtiva, agronegócio, né? Indústria, enfim. Não sendo um freio na vida do empreendedor, do gerador de riqueza, do gerador de emprego e renda, já seria um grande salto. Então, acho que isso seria uma atitude bem bacana assim, de se pensar. Investir em ambientes que proporcionem esse fomento às atividades e não ter o poder público, o governo como um algoz. Seria essa a minha postura. Sabe que eu passei por um processo que é disso. Meu contador disse, não, em 10 dias tá aberta a empresa. Fica tranquilo. Tô até hoje esperando alguém liberar lá dentro do não sei sistema, não sei o que todo mundo diz que no Brasil se abre uma empresa muito fácil. Tu tá ilegal. Em 2 dias. Tu tá ilegal aqui. Isso vai, verdade. Eu levei 5 meses pra aprovar um projeto na prefeitura e 6 pra construir. Eu tô na transição, é quase enlouquecedor. É quase enlouquecedor isso aí. E realmente é... E aí tu fica... E dependendo do setor que a gente vai analisar, né? Meu Deus, 5 meses não é nada. Nós nos deparamos com cada absurdo que é... Mas enfim, não... É, por aí. Atribua a pizza. Né? Se não atrapalhar, já ajuda, né? Não, total. Pensando também nos cases que vocês tiveram, assim, mas... A gente teve cases de sucesso, mas dos corres que vocês tiveram, assim, dos bastidores, assim, tiveram algumas decisões que vocês perceberam, pô, essa não foi muito boa, mas eu consegui lá na frente rever alguma situação, ou não, essa situação aqui de conciliação não tem que fazer, aí depois você vai lá e pensa, não, mas se eu for por esse lado, tem... vocês têm alguma coisa... Ou até um momento que vocês chegaram a pensar, né, nesse assim, desisto.
Se tem esse... É o problema de meter os pés pelas mãos, às vezes, né? Já sei. A gente fica naquela, assim, de querer avançar, querer, muitas vezes, instigado pelo próprio cliente. Não, vamos tentar agilizar. Só que à medida em que tu vai avançando com o teu plano de ação, chega um momento que tu não pode mais voltar atrás. Depois de executadas determinadas etapas, aquilo fica como se fosse uma cicatriz. Então, eu não consigo apagar aquilo do mundo jurídico. Então, isso algumas vezes se revelou como um problema, mas que depois, com o evoluir do caso, se contornou de uma forma quase que melhor do que... Enfim. É louco isso, né? Desse processo. Chega uma hora, tu vai, e tu pensa, não é mais tão imprescindível que nem a gente tinha falado. Ou talvez não deveria ter avançado tanto para, né? A solução estava 2 casas atrás, se eu tivesse a paciência de aguardar mais uns 2 ou 3 meses. Então, legal. Às vezes isso acontece, sim. E pra ti, Stella, o que tu... Eu já me perdoei muito sobre isso, sabe? Eu tô sendo a melhor versão que eu consigo ser nesse momento. Então, provavelmente, daqui a algum tempo eu vou olhar porque eu fiz hoje e falar assim, se eu tivesse feito tal coisa, mas hoje é o que eu consigo fazer. E aí não sou só eu, as pessoas que estão ali envolvidas no conflito, também é o melhor que elas conseguem ser naquele momento. Não é só sobre mim, eu não tenho controle sobre tudo, né? Tô ali a serviço de algo. Então, é isso, é o que dá pra fazer nesse momento, desde que tu estejas realmente fazendo o teu melhor. Eu poderia dizer, me economizei. Aí é ruim, entendeu? Mas se eu tô fazendo o melhor que eu consigo agora, e era o que neste momento eu achei que era o melhor, foi o que foi possível. E as mediações pra ti dentro de uma agência? É a pior parte. Como que foi isso? Hoje tu é mediadora ou tu é publicitária? Então, eu tenho esse pequeno problema. Porque às vezes eu vou me apresentar às pessoas, o que essa pessoa faz, né? Mas sabe que eu sempre... Hoje, por um acaso, eu encontrei a minha carteira de vestibular da Universidade Católica de Pelotas, quando eu fiz o vestibular em 1992. E quando eu olhei para aquela foto e pensei assim, eu era essa pessoa que queria muito ser publicitária. E eu me tornei publicitária. E hoje eu sou essa pessoa que quer muito ser mediadora. E eu me tornei mediadora. E a publicitária está dentro de mim, óbvio. É como se fosse uma bonequinha russa. Todas estão dentro de mim. E eu continuo, eu não consigo fazer essa coisa de transição de carreira que as pessoas fazem, sabe? Acumulação de carreira. Eu vou acumulando, eu não consigo porque eu continuo amando o que eu faço, né? E vejo Sou hoje, assim na também. minha atuação como publicitária, na verdade eu cheguei a ser mediadora porque eu vi no ambiente que eu trabalhava essa necessidade das organizações. Eu estou a serviço das organizações como comunicadora e eu percebia que as relações internas impactavam muito no que eu precisava comunicar da porta da rua para fora. E foi por isso que eu fiz uma imersão nessa nova trajetória, né? E hoje eu consigo utilizar essas ferramentas, esse conhecimento, também num processo de cocriação, seja de um conceito de um empreendimento imobiliário, e também existem muitos momentos que existem conflitos, né, nas organizações, e eventualmente eu vou usar minhas habilidades só como mediadora, mas dentro da Incomum eu continuo conseguindo aproveitar um pouco disso, né? Enfim. Eu sei que a gente tá no fim, mas é bem interessante, porque eu acho que tem pessoas que têm alma inquieta, né? Tem gente que acho que fica no mesmo lugar a vida inteira, tem gente que não. E eu cheguei à conclusão que os publicitários escolhem essa profissão exatamente para fazer uma coisa diferente todos os dias. E eu me lembro da sensação de ter uma certeza que eu queria ser professora, e com 23 anos eu entrei para dar aula na universidade, e eu tenho sabe aquela consciência que eu tive um dia que eu olhei e disse assim, eu queria isso eu já tenho, o que eu quero agora? Eu preciso querer outra coisa, não posso mais querer só o que eu já tenho, agora eu preciso querer outra coisa. E é um pouco esse movimento, né? Nem que seja melhorar o que eu já tenho, mas eu preciso de um outro incentivo. Não, e a gente vai tendo, e eu não sou publicitário, sou designer, mas vai tendo um entendimento de que, bom, eu consigo fazer aqui, mas eu sei que se eu usar as minhas skills, as minhas habilidades dentro desse meio aqui, dentro do cliente, eu consigo conduzir
pra comunicação da porta pra fora. Ah, claro, gente. E eu acho que até o que o André estava falando, que é do setor público facilitar para todos os outros campos, né? Seja o agro, seja o tech, seja isso. Gente, todos precisam da economia criativa para comunicar, para se conversar. Quando a gente entra para dentro do agro e entende a dor do agro, a gente consegue comunicar melhor. Se eu só sou um prestador de serviço e eu não entendo o que é um arroz e o que é uma soja, eu não vou conseguir fazer a comunicação ideal para esse cliente. Então, até entender dentro desses processos, ou até mesmo não só essa imersão do assunto, mas entender os processos internos de dentro da empresa que a gente está trabalhando. Aquele negócio, aquele setor, aquela área, né? E, na verdade, muitas vezes o que o cliente nos passa não é o que ele quer e o que ele precisa, né? Existe uma certa mediação de conflito nisso. Sempre. Porque eu preciso também interpretar de uma certa forma, né? Acho que como como é que a gente chama? Num consenso, né? Uma busca de consenso. Nossa, eu acho que se eu for por aqui vai dar... Eu brinco, né? Que eu não faço o que me pedem. Porque às vezes realmente a pessoa pede uma coisa que não é exatamente isso que ela precisa. Né? Ou não é a melhor solução para aquilo que é para o lugar onde ela quer chegar. Então, acho que... Eu vou voltar lá na minha frase, né? Não existe vida sem conflito. É um eterno... gestão de conflito, só né? existe paz porque existe guerra, né, gente? Exatamente. Uma coisa limita a outra, tudo bem. Gente, eu quero Ai, que agradecer. Eu quero agradecer muito, muito, muito. Eu estou me sentindo uma pessoa que eu acho que já sei conduzir algumas coisas de conflito agora. Ai de vocês aqui que vêm conflitar comigo agora. Posso ir pra casa agora? Posso ir pra casa. Não, posso ir pra casa com minha paz de espírito. Ótimo, isso aí. Mas esse entendimento também de que não necessariamente é sobre... conduzir, mas ajudar, escutar, a escuta ativa, eu acho muito importante. E não chegar na última instância, eu acho que vamos ter esse entendimento dessas etapas, desses degraus. Isso é muito importante. Gente, muito obrigado pela troca, pelo carinho de vocês, pela disponibilidade de vocês. A gente sabe que é muito importante nesse mundo que é de muitas coisas. Despender um pouco do tempo é essencial para que a gente consiga ir para caminhos maiores e tê-los aqui. Pô, a gente fica muito feliz, sem palavras. Muito obrigado. Eu quero o título do Muito obrigado episódio. pela Eu quero o título do episódio. E o título do episódio? Ih, O que rapaz. vocês acham que é o título do nosso episódio hoje, com base no que a gente conversou? Adoro tretas. Adoro tretas. Hashtag. É isso aí. Adoro tretas. Adoro tretas. Adoro Eu gosto tretas. de adoro tretas. Me soa bem. Fechou? Fechamos? Coitado dele que ele quer resolver sem treta. Então, bora lá, vamos lá. Esse foi o TinoCast, podcast da indústria criativa do sul do Brasil. E até a próxima com mais TinoCast. Tchau.